Alguns objetos têm o poder de nos ajudar a contar a história da nossa própria vida. Isso porque eles guardam em si uma memória tão potente, né, de momentos importantes na nossa trajetória, que através deles a gente pode realmente recontar esse caminhar. No meu caso, eu tenho alguns objetos aqui que vão me ajudar a fazer esse trajeto. Então eu vou começar com esse aqui, que para mim guarda uma memória afetiva tão grande, porque ele registra, não é, traz a memória do primeiro momento da minha vida de cantor. Eu tinha 7 anos quando comecei a cantar na televisão, né, na TV Itacolomi, aqui de Belo Horizonte. Ligado na Itacolomi, Canal 4, Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu cheguei a esse programa porque eu ficava sempre em casa cantando as músicas que eu ouvia, né? Tinha uma memória musical muito ampla e meu pai percebeu isso, foi a primeira pessoa a perceber isso, o seu Lulu. E ele falou com minha mãe, né, a Conceição, para me levar para a televisão, para fazer um teste, porque ele achava que eu teria todas as condições de me tornar um cantor mirim. E isso acabou acontecendo. Minha mãe e minha tia Nininha que me preparavam para esse momento, né, do canto, né, porque tudo era feito ao vivo no Teatro Alterosa, que na época se chamava Palácio do Rádio. E o interessante é que todas as vezes que eu me apresentava com uma roupa inspirada no figurino do Roberto Carlos, que se apresentava também no programa da Jovem Guarda. E minha mãe ficava atenta a isso, desenhava aquela roupa dele e passava para uma amiga dela, costureira, que aí fazia essas roupas também para mim. Então esse aqui é um exemplo típico dessa história. E me orientaram não só nessa questão da postura profissional, mas também na importância da escolha do repertório, e me ensinaram inclusive a cantar em inglês, em francês, em espanhol, em italiano, ao ponto das pessoas acharem que eu era um menino prodígio, porque eu cantava em 5 idiomas, mas eu não falava nenhuma dessas línguas, não dominava nenhuma das línguas a não ser o português, e elas escreviam para mim como eu deveria pronunciar cada uma das letras nesses idiomas e me faziam repassar isso inúmeras vezes até eu estar no ponto de cantá-las adequadamente. Essa sensibilidade musical que as duas têm, elas passaram para mim e eu fui sempre um aprendiz das duas e sou eternamente grato a elas. Praticamente todo o estado de Minas Gerais ele tinha acesso a essas imagens e a esse programa. Então foi um momento que eu tive muita visibilidade e aprendi também a lidar com as pessoas, com o assédio das pessoas, respeitando sempre todas elas e sempre muito humilde na postura de artista. E esse aprendizado de infância eu o carrego até hoje na minha vida. Eu não posso também deixar de dizer que essa túnica, essa pequena túnica, essa lembrança da minha infância, do canto, né, de quando eu era muito menino, ela só está aqui por conta do amor incondicional da minha vovó Nair, que sempre guardou as minhas coisas, sempre criou um acervo dos meus objetos, né, de música, fotografias, recorte de jornal, flores que eu recebia quando cantava no palco e as roupinhas com as quais eu me apresentava. Então minha avó foi a responsável por guardar todo esse acervo e também sou muito grato ao amor que ela sempre teve por mim. Um outro objeto que é importante nessa minha reconstituição, né, de momentos importantes da minha trajetória artística é este aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha. É um disco de vinil ainda,
para aqueles que não conhecem, é um disco de vinil. E ele retrata, né, a trilha sonora do musical Cristal, que em 1982 foi apresentado no Palácio das Artes e com a direção e a concepção do Oswaldo Montenegro. Para esse musical, ele trouxe a trupe dele, que era composta por 12 pessoas, se não me engano, e abriu um edital de concorrência pública aqui em Belo Horizonte, em Minas, para artistas que pudessem cantar bem, interpretar bem como atores e também dançar bem, porque era um musical. Então foram mais de 3.000 inscrições e foram feitas várias seletivas até a definição final do elenco, que foi composto de 52 pessoas. E eu tive a honra de ser uma dessas pessoas selecionadas. E nós ficamos 6 meses ensaiando no Palácio das Artes para fazer essas apresentações lá. E foi muito interessante porque o Oswaldo, ele é uma pessoa de muito refinamento também, de muita precisão, de muita exigência, e ele nos estimulava muito a criar cenas, né? Ele propunha uma série de exercícios para que nós pudéssemos desenvolver e revelar nossa criatividade. E a partir disso, as cenas que ele fosse observando, que eram mais interessantes, ele ia selecionando e aí levava essas cenas, aprimorava essas cenas, e elas ficavam fazendo parte do musical também. É interessante também dizer que nesse musical estava presente, muito jovem ainda em início de carreira, a Cássia Eller. Ela foi uma colega minha de trabalho. E foi muito interessante trabalhar com ela, ela sempre se destacou muito desde cedo. E foi, para mim, uma honra muito grande depois ver a trajetória de sucesso dela, o talento dela sendo mostrado, e eu tendo participado desse primeiro momento também. Foi muito interessante também porque eu aprendi e reforcei ainda mais os ensinamentos anteriores de minha mãe e de minha tia sobre a postura profissional que um artista deve ter, com o Oswaldo Montenegro, que ele também era de uma exigência muito grande, e isso aprofundou muito esse meu entendimento do que era a profissão de artista, como deveria ser a nossa postura profissional nesse sentido. A partir desse momento, eu entendi realmente que minha vida devia transitar por esse caminho, que eu deveria investir mais em técnica, em aprimoramento técnico. Aí eu comecei a dançar, a fazer aulas de jazz, de sapateado, de clássico. Eu investi mais nessa área e fui também fazer aulas de técnica vocal. E então o Cristal foi um momento marco na minha vida em função disso. Ele me julgou realmente para um aprimoramento profissional com técnica e com os melhores profissionais aqui de Belo Horizonte. Bom, o terceiro objeto que eu selecionei aqui para contar um pouco da minha trajetória artística é este aqui. Esse é um livro que eu escrevi, que foi lançado em 2016 e que conta a história dos 50 anos, os primeiros 50 anos do Grupo Folclórico Aruanda. Depois que eu comecei a fazer aulas de técnica, de dança, de canto, teve um momento que eu estava na escola Carites de dança, e essa escola ela tinha por hábito, por tradição, a cada última semana do mês, eles convidarem um grande artista para poder falar sobre música, para poder falar sobre dança, para mostrar a sua técnica. E houve um momento em que o Geraldo Vidigal, que era um grande artista que circulava desde o erudito até o popular, né, esteve lá para poder conversar com a gente. E ao me ver em ação, ele se disse muito impressionado e me fez um convite para conhecer o Grupo Folclórico Aruanda, no qual ele também atuava. E eu, na época, não entendia muito bem disso, não sabia bem o que era o grupo, mas mais tarde, com a Águida Carvalhais também, que me chamou para ir e participou do Cristal comigo também, eu acabei chegando até o Aruanda, e quando eu vi a primeira apresentação do grupo, eu fiquei absolutamente encantado, fascinado por aquele trabalho que se aprofundava muito nas raízes brasileiras, das nossas tradições culturais.
fiquei tão encantado que eu falei assim, esse é o grupo que eu quero participar, é desse grupo que eu quero participar, é isso que eu quero vivenciar. É a arte, a música, a dança voltada para a nossa cultura brasileira. No Aruanda, então, eu fiquei durante 34 anos atuando em diversas frentes, como dançarino, como cantor, como jornalista, né, divulgando as apresentações, fazendo palestras sobre folclore, também como vice-presidente, como diretor artístico, e me desliguei do grupo em outubro de 2018 como diretor artístico e cantor, mas antes deixei um legado que me orgulha muito. Eu escrevi este livro contando as primeiras 5 décadas de história do Grupo Aruanda. E é um grupo que está sempre comigo, né, no meu coração. Foi um aprendizado imenso estar esses 34 anos lá. Com o Aruanda eu viajei por vários países, representando o Brasil em um dos principais festivais internacionais de folclore. Tive contato com inúmeras culturas, com inúmeros outros grupos de pesquisa de folclore dos seus países. Isso me trouxe um aprendizado, um conhecimento, uma experiência de vida fantásticas. Estou sempre torcendo para que os caminhos se abram para o grupo e que a cultura brasileira, representada por essa fabulosa instituição, possa ser cada vez mais reconhecida, valorizada e festejada pelos brasileiros. E esse livro também marca, então, essa minha trajetória no Grupo Aruanda. O próximo objeto que eu quero mostrar para vocês, ele também reflete um momento muito especial da minha carreira artística, né, como cantor, e eu tenho um apreço muito especial por ele. Estou falando desse CD, né, que é o Cânticos, que foi um trabalho maravilhoso que eu e o Telmo Lins, que é um parceiro de música e de vida, nós fizemos homenageando Cecília Meirelles, que para mim é a maior poeta brasileira. Esse CD foi planejado para que a gente pudesse levar para essa mídia o livro completo de poemas da Cecília Meirelles, de mesmo nome, o Cânticos. E para isso nós convidamos a Fátima Guedes para poder musicar metade dos 26 poemas originais do livro, e eles estão aqui apresentados respeitando a ordem cronológica em que eles foram escritos e que eles estão no livro também. Esse trabalho foi o segundo trabalho que nós fizemos de música e poesia, porque o Telmo Lins já tinha lançado o CD Telmo Lins Canta Drummond, com poemas de Carlos Drummond de Andrade, homenageando o centenário de nascimento desse poeta maior da literatura brasileira também. E a partir desse trabalho nós começamos a investir muito na poesia brasileira, com a intenção de que, musicando os poemas, eles pudessem ser mais acessíveis às pessoas e que a poesia pudesse, então, fazer parte da vida das pessoas como ela faz parte da nossa vida. Para mim e para Telmo, a poesia está sempre em todos os momentos, em todos os lugares, em todos os instantes. E isso é um diferencial imenso em nossas vidas, e a gente queria muito compartilhar isso com as pessoas, levar essa poesia tão maravilhosa da brasileira para as pessoas em geral. E tivemos uma alegria muito grande porque ficamos 3 anos em turnê com esse trabalho, né, pelo Rio, por São Paulo, por Minas, por Belo Horizonte, e tivemos relatos maravilhosos, muito emocionantes das pessoas que nos assistiram. Eles nos disseram que com esses CDs que a gente fez, eles levaram para a sala de aula e eles conseguiram aproximar mais os alunos da poesia, conseguiram romper aquela distância que existia entre as pessoas e a poesia. E nós ficamos muito felizes com esses relatos, porque esse era um grande objetivo nosso. Então, a partir daí, nós fizemos vários outros trabalhos também, né? Fizemos um trabalho com a poesia da Henriqueta Lisboa, né?
que se transformou no musical infantil O Menino Poeta. Então, depois desse trabalho, outros tantos vieram, né, com a poesia brasileira, né, e isso me trouxe muita alegria, porque aí a gente conseguiu realmente abrir um espaço para a poesia na música e na vida de muitas pessoas. Eu também não posso me esquecer que uma das grandes alegrias da minha vida como artista, como cantor, aconteceu durante as gravações desse CD, que eu tive a honra, o prazer, o orgulho de dividir os vocais numa dessas faixas com a maravilhosa Nana Caymmi. Ela realmente é muito especial, eu fiquei muito feliz de encontrá-la e de cantar com ela. Foi uma honra muito grande para mim. Então esse CD é um marco realmente na minha história, eu tenho muito orgulho de tê-lo feito. E o quinto objeto que eu selecionei para poder me ajudar a reviver alguns desses grandes momentos da minha trajetória de vida é este aqui que me encanta profundamente. É uma escultura africana que retrata os retirantes, né, uma família de retirantes na África. E eu fiquei maravilhado com a sofisticação, com a delicadeza, com a pureza dos detalhes. Eu a escolhi porque ela representa as viagens que eu faço, né? E as viagens, para mim, são uma das maiores alegrias que eu tenho na vida. Eu adoro viajar, eu adoro conhecer as culturas, eu adoro conhecer as histórias humanas, eu adoro conhecer países, eu adoro encontrar com pessoas, conversar muito com elas, ouvir os relatos de vida delas, porque para mim não há nada que seja mais potente em termos de aprendizado e de ensinamentos do que uma viagem. Porque é uma coisa muito sensorial, além de você encontrar informações ou ter acesso a informações importantes, você não trabalha só com o intelecto, você trabalha com todos os seus sentidos, porque é uma vivência, uma experiência de vida. E eu fico fascinado com tudo, com essa diversidade humana que para mim é a maior riqueza que nós temos. E sempre que eu posso, eu viajo, sempre que eu posso, eu encontro outras culturas, sempre que eu posso, eu estou sempre aberto a esses encontros e buscando esses encontros, não é? As viagens têm uma importância fundamental na minha vida, elas ajudaram a moldar o meu caráter também, na medida em que eu ia aprendendo muito e vivenciando muito e me reconhecendo muito nas reações que eu tinha diante dessas situações novas. Então eu tenho muita consistência quando falo alguma coisa, justamente pela possibilidade de ter vivenciado tantas situações, tantas emoções e ter aprendido tanto com essas pessoas. Então eu me considero e quero ser assim até o último momento da minha vida como um aprendiz, uma pessoa que esteja sempre atenta às coisas, às pessoas, sempre respeitando as diferenças, sempre aberta ao aprendizado, sempre aberta ao encontro, aberta a ouvir o outro, a entender a realidade do outro e a refletir muito sobre isso para que eu possa reconstruir a minha própria estrutura, a minha própria trajetória. Então, sou muito grato à possibilidade de viajar e de encontrar essas pessoas. E isso me encanta, me emociona sempre. Então, viajar para mim realmente é um momento mágico e eu estou sempre em busca de novas experiências humanas. Não faças de ti um sonho a realizar, vai sem caminho marcado, tu és o de todos os caminhos, sei apenas uma presença, invisível presença, silenciosa. Todas as coisas esperam a luz, sem dizerem que a esperam, sem saberem que existe. Todas as coisas esperaram